Maricá, 204 anos. A nossa cidade está em festa. No próximo sábado, dia 26, a primeira Igreja Batista em Maricá dará o maior presente que a nossa cidade poderia receber. Uma grande celebração ao nosso Deus. Próximo sábado, às 16 horas, no pátio da nossa igreja, no centro da cidade, nós vamos celebrar ao nosso Deus. E você é o nosso grande convidado. Venha participar conosco desta festa. Venha e vamos juntos abençoar a nossa cidade. Amigos e amigas sempre conectados à primeira Igreja Batista em Maricá. Fiquem ligados, o Agenda começa agora! Durante o mês de junho, estaremos realizando o Recadastramento 2018. Todos os domingos pela manhã você terá a oportunidade de atualizar seu cadastro e outras informações importantes para a boa gestão da Eclésia. Será a última vez que você o fará. O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Salmos 145, 9. Parabéns aos amados irmãos que completam mais um ano de vida nesta semana e também aos nossos casais que completam mais uma boda. Felicidades a todos vocês! Estaremos oferecendo curso básico em multimídia, PowerPoint, edição de vídeos, sonorização e agenda, o nosso jornal eletrônico.
Pegue todas as informações no domingo, dia 27 de maio, no hall de entrada do templo, com a equipe de comunicação da Primeira Igreja Batista em Maricá. Nossa cidade completará 204 anos no próximo sábado, dia 26 de maio. Nós amamos nossa cidade e exatamente por isso daremos a ela o nosso melhor presente, uma tarde de celebração em nossa igreja. Nosso pátio será palco de uma concentração cujo objetivo será adorarmos nosso Deus e pregarmos a palavra a todos que estiverem nas ruas e nas praças de nossa cidade. Faremos uma caminhada pelo centro a partir das 15 horas. Nosso objetivo será evangelizar e convidá-los para participar da concentração às 16 horas no pátio da nossa igreja. Contamos com todas as bases da nossa igreja: base missões, evangelismo, discipulado. Todos nós vamos estar servindo ao Senhor neste dia. Não fique de fora. Toda a nossa igreja dirá à nossa cidade que Jesus é a única esperança para ela. Vamos servir, vamos trabalhar, vamos conquistar a nossa cidade para Jesus. Maricá, 204 anos. A nossa igreja faz parte desta história. Atenção, crianças, adolescentes, jovens e adultos. Vamos torcer pela nossa seleção! Durante a Copa do Mundo, nos reuniremos para torcer no Espaço Comunhão. Participe com sua família, traga pipoca e guaraná. O Agenda fica por aqui, mas se você deseja ficar por dentro de tudo que acontece em nossa igreja, baixe o nosso aplicativo pela Play Store do seu celular ou tablet. Você também pode assistir este e outros cultos pelo Facebook da Primeira Igreja Batista em Maricá. É muito bom ter você por aqui. Até o próximo! Boa noite, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Nós vamos louvar ao Senhor, aqueles que estão na internet também, louvando ao Senhor conosco. Entregue o seu coração para o Senhor. O hino que nós acabamos de cantar diz: confiar em Cristo. Cristo, Cristo, já confio em teu nome, em teu poder. Faze minha fé crescer. Que esse seja sempre o nosso objetivo, santificação e fazendo a nossa fé crescer através da leitura da palavra, da oração e da unidade. Eu te busco, te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás, é sinal que você está orando, né? Vamos nos colocar em pé, vamos cantar, vamos louvar ao Senhor. Solte a sua
em todo momento, a cada instante da sua vida. Só Ele é o único Deus grande, merecedor, digno da nossa adoração e do nosso louvor. Nós não estamos reunidos aqui só para mais um culto. Nós estamos aqui para adorar a Deus. Foi para isso que nos reunimos aqui. Foi para isso que deixamos os nossos afazeres. Estamos aqui para adorar a Deus, para ouvir a palavra de Deus, para interceder pela nossa nação. Ele é o único grande, Deus grande. Vamos clamar ao Senhor, vamos adorá-lo.
toda a nossa adoração. Ele tem dado toda a provisão que precisamos e sempre nos dá em profusão, sempre muito além do que nós precisamos, pedimos, pensamos. E hoje, em especial, eu estava observando a situação que o Brasil está e como a igreja precisa se levantar em oração pela nossa nação. Quando os caminhoneiros param, os hospitais sofrem, as clínicas sofrem, as famílias sofrem. Tudo é muito mais amplo do que a gente imagina, do que a gente pensa. Há pessoas no Brasil necessitando de uma entrega, que chegue um medicamento, que venha um documento. E era a última oportunidade. E veio então uma paralisação que tem trazido transtorno, não apenas para a nossa cidade, mas para toda a nossa nação. Temos que orar também a Deus, porque muitos oportunistas entram nesta história e fazem a dor de muitos se multiplicar. Não são poucos os relatos de assaltos e de outras coisas mais tristes. Por isso eu quero lhe convidar a deixar o seu lugar antes desse tempo de dízimos e ofertas, para clamarmos ao nosso Deus. O nosso Brasil precisa de oração, e nós precisamos levantar intercessores. Deixe o seu lugar agora e venha aqui à frente para este tempo de oração. Você agora, a despeito da sua dor, da sua luta, eu lhe peço para você deixar de lado um pouquinho você mesmo e começarmos juntos a pensar no Deus que é grande e que está sobre todas as coisas. No Deus que é grande e se preocupa com o pequeno. No Deus que é grande e de fato é, mas também se importa com aqueles que estão sofrendo, e não pouco. Nós precisamos deixar de lado a nós mesmos para começarmos a clamar a Deus por aqueles que de fato estão hoje sofrendo, e sofrendo muito, com a ausência até mesmo de alimentos e de recursos. Então quero pedir às crianças que estão lá atrás que venham aqui orar também. Venham aqui, todos vocês. E quando terminarmos aqui a oração, não voltem lá para trás não, tá bom? Vocês vão ficar aqui na frente comigo. Amém? Posso contar com vocês? Todos vocês, bem aqui no centro. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, a tua igreja não está inerte. A tua igreja também é abalada com a situação que o país está enfrentando. A tua igreja não está alheia à dor, ao sofrimento. A tua igreja está acordada, e muito bem acordada. Por isto, Pai, não permita que os nossos encontros de celebração estejam desassociados das coisas que estão acontecendo, no mundo. Não permita, Pai, que sejamos alienados, mas que estejamos pisando este solo, sujando os nossos pés, como o nosso Senhor sujou, andou, caminhou por esta terra. Nós queremos de fato sermos conhecidos como cristãos. Nós sabemos
pelas notícias, pela mídia, pela internet, todo o transtorno que estes dias tem causado. Haja visto que algumas atividades que teríamos neste fim de semana, algumas não poderão ser realizadas pela falta de alimento, pela falta de condições de preparo. Eu te peço, ó Deus, que a tua igreja se levante, se erga na trincheira para clamar. Que a gente não fique brincando pelo WhatsApp com coisa séria. E a nossa nação, esta nação, brinca com tudo. E nós não queremos brincar com coisa séria, Senhor. Nós queremos entender o que está acontecendo. Nós queremos entender o que está nas entrelinhas de tudo isso que está acontecendo no Brasil. Nós não queremos ser, repito, alheios, separados. Que estes amados irmãos que aqui estão, todos eles, perguntem ao seu vizinho se está faltando alguma coisa e aprenda a repartir. Que ninguém aqui tenha enchido o tanque do seu próprio carro sem o desejo de também partilhar com aqueles que por uma eventualidade possam necessitar. Vai retirando, Pai, o egoísmo, o primeiro eu. Vai retirando isso de nós, Pai. Que nós aprendamos a sofrer com os que estão sofrendo, a chorar com os que choram, e também a nos alegrarmos com aqueles que se alegram, com aqueles que estão celebrando. Dá, Senhor, que sejamos uma igreja espiritual e racional. Racional, inteligente, que aproveite todas as oportunidades. Que o Senhor abençoe os meus irmãos que vieram aqui à frente, e que cada um aqui, ao olhar para o seu bairro, veja ali a sua herança, veja ali a oportunidade do Senhor para conquistar. Que o Senhor comece a mudar o nosso coração, porque estamos indo para um outro degrau. Nós estamos indo para um outro nível. Nós estamos indo para o fronte. Nós somos missionários aqui em Maricá, todos nós. A primeira igreja batista em Maricá, conquanto tenha um CEP, um CNPJ, um endereço fixo, nós somos livres. Nós não somos fixados aqui. Nós vamos aos bairros. Nós vamos levar esta mensagem a esta cidade. Vai retirando toda a preguiça do teu povo, Pai. Vai retirando toda a sonolência. Vai desobstruindo os olhos, para que eles enxerguem que eles não estão aonde estão por acaso, mas porque o Senhor tem um propósito. Que sejamos bênção, bênçãos do Senhor, aonde o Senhor nos plantou. E muito obrigado por esta noite. Que o Senhor sempre dirija o nosso culto ao Senhor. Que o Senhor sempre tenha total liberdade para fazer o que quer, o que deseja, no culto ao Senhor. É a nossa oração. Em nome e por amor de Jesus.
Amém e amém. Dê um abraço no seu irmão, ministre bênçãos de Deus sobre a vida dele. Faça isso agora. E eu quero pedir que ao voltar para o seu lugar, se você puder ficar aqui ao centro, aqui ao meio, vir um pouquinho mais para frente, vai abençoar muito a nossa programação, tá bom? Que Deus abençoe você. A cada manhã é o cântico deste momento em que vamos celebrar os nossos dízimos e as nossas ofertas, devolver ao Senhor os nossos dízimos, nossas ofertas. E este é um tempo de muita alegria para o nosso coração, quando podemos devolver ao Senhor com alegria os dízimos e as ofertas. Você está ciente que estamos também numa campanha para abençoarmos o nosso missionário, o pastor William e a Ivonete, lá no Paraná, no sul do nosso país, lá em Itaipulândia. Pastor William Ernesto, a Ivonete, Hilary e o Eric estão lá. E a nossa Ivonete foi fazer uma cirurgia numa outra cidade. E esta despesa de sair, se eu não me engano, são quase 60 quilômetros, ou mais um pouco, de ir e vir, ele pediu socorro. Então eu louvo a Deus porque alguns irmãos já o fizeram. Eu já repassei, irmão Mauro. Irmão Mauro, fique em pé, por favor, querido. Por favor. E você que desejar hoje, agora à noite, fazer a sua oferta para o missionário, nosso pastor William. Pastor Mauro, vem aqui. Pastor Mauro, olha aí. Olha aí. Olha aí. Fique aqui ao centro. Se você desejar, então, fique aqui ao centro comigo, tá, Mauro? Diácono Mauro. Nós vamos cantar e você vai ter a oportunidade, o privilégio de participar desse momento enquanto cantamos. A cada manhã
Nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui na tua casa, Senhor Deus, louvando e engrandecendo o seu nome. Queremos te agradecer também por esses irmãos que ofertaram, trouxeram suas ofertas, dízimos, até o altar, Senhor Deus. Obrigado, e dê a esses irmãos tudo o que precisarem, Senhor Deus. Em nome de Jesus, amém. Maricá, 204 anos. A nossa cidade está em festa. No próximo sábado, dia 26, a primeira Igreja Batista em Maricá dará o maior presente que a nossa cidade poderia receber. Uma grande celebração ao nosso Deus. Próximo sábado, às 16 horas, no pátio da nossa igreja, no centro da cidade, nós vamos celebrar ao nosso Deus. E você é o nosso grande convidado. Venha participar conosco desta festa. Venha e vamos juntos abençoar a nossa cidade. Vamos mais uma vez meditar na palavra de Deus nesta quinta-feira, na série Atitudes que Geram Unidade, e chegamos hoje ao domínio próprio. Já aprendemos sobre humildade em 3 níveis, já aprendemos sobre obediência também em 3 níveis, e vamos ficar um bom tempo aí no domínio próprio. Há muita coisa boa da parte de Deus no texto que vamos ler hoje, e vamos extrair ponto por ponto aquilo que nós entendemos ser uma atitude muito linda do Espírito Santo em nós, diante de uma situação extrema, estarmos pacificamente vivendo e encarando aquela situação. Domínio próprio. Ninguém pode esboçar domínio próprio numa situação de paz, numa situação tranquila. Nós só vamos ver se a pessoa está, de fato, dominada e se deixando dominar pelo Espírito Santo nas situações extremas da vida. É ali que se vê se uma pessoa está ou não dominada, alicerçada e confiante em Deus. Domínio próprio. Vamos ler então a carta 2 de Pedro, capítulo 1, versos de 1 a 11. Diz-nos assim a palavra de Deus: Eu, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta a vocês que, por causa da bondade do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam uma fé tão preciosa como a nossa. Que a graça e a paz estejam com vocês e aumentem cada vez mais por meio do conhecimento que vocês têm de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. O poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele, por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte na sua própria glória e bondade. Desse modo, Ele nos tem dado os maravilhosos e preciosos dons que prometeu. Ele fez isso para que, por meio desses dons, nós escapássemos da imoralidade que os maus desejos trouxeram a este mundo e pudéssemos tomar parte na sua natureza divina. Aleluia! Por isso mesmo, façam todo o possível para juntar à bondade a fé que vocês têm. À bondade juntem o conhecimento e ao conhecimento o domínio próprio.
Ao domínio próprio, juntem a perseverança, e à perseverança, a devoção a Deus. A essa devoção, juntem a amizade cristã, e à amizade cristã, juntem o amor. Pois são essas as qualidades que vocês precisam ter. Se vocês as tiverem e fizerem com que elas aumentem, serão cada vez mais ativos e produzirão muita coisa boa, como resultado do conhecimento que vocês têm do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quem não tem essas coisas é como um cego, ou como alguém que enxerga pouco e esqueceu que foi purificado dos seus pecados passados. Portanto, meus irmãos, procurem ficar cada vez mais firmes na certeza de que Deus os chamou e escolheu. Se vocês fizerem isso, jamais abandonarão a fé e assim receberão todo o direito de entrar no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Temperança ou domínio próprio é a virtude espiritual que nos leva a agirmos pacificamente diante de situações catastróficas. O termo grego engrateia aponta para o poder de o indivíduo conter-se diante de situações extremas. Ele faz uso do poder de Deus que opera nele para se manter tranquilo diante das mais terríveis penas e dores desta vida. Não se trata de passividade mórbida ou falta de energia diante de fatos ou situações difíceis, mas sim o poder de Deus se manifestando por meio de sua vida equilibrada e rendida a Ele diante de uma difícil situação ou fatos da vida. Já viu gente que por muito menos desaba? Nem aconteceu algo tão grave assim, mas já desabou. Conhece gente assim? Há pessoas que não têm o mínimo de domínio próprio, de entender uma circunstância, e já olham tudo como uma fatalidade mesmo. Não tem mais jeito, não tem mais solução, se desespera de tal forma que até que você consiga acalmar aquela pessoa, ou até que ela se renda ao que você está dizendo, você perde e perde muito tempo. E nós precisamos aprender que este poder não está em nós, mas foi dado no dia em que você recebeu a Jesus pela fé. Deus plantou este espírito de resistência em você, de domínio próprio em você, mas você precisa crescer e fazer isso aumentar na sua vida. Queridos, nem tudo está perdido quando tudo parece estar perdido. Há sempre uma nova chance, há sempre uma nova oportunidade, há sempre um novo emprego, há sempre uma nova chance. As misericórdias de Deus vão se renovar, você não vai ficar nessa situação para sempre. E nós precisamos entender, como Jó entendeu. Jó capítulo 1, verso 21, ele diz o seguinte: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Será que alguém aqui perdeu 1% do que Jó? Porque eu e você conhecemos a história. Ele perdeu tudo o que tinha, inclusive os seus filhos, todos eles. Não foi um filho, 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos, não. Foram todos. Perdeu toda a sua empresa, todo o seu gado. Ele foi colocado abaixo de nada, a menos zero. E eu e você precisamos aprender com ele e tantos outros servos de Deus que passaram por situações extremas, mas passaram dando glória a Deus, glorificando a Deus.
entendendo o processo de Deus. Queridos, anotem esta frase: há dores que só nos levam para perto de Deus. Jó também vai dizer, antigamente, eu te conhecia de quê? Ouvi falar, mas hoje os meus olhos te veem. É na dor, é na provação, é na escassez, é na luta que nós mais nos aproximamos de Deus e sentimos o seu consolo, o seu conforto, o seu fortalecimento. Não se desespere quando situações extremas chegarem a você. Mantenham o domínio sobre a situação. O poder divino da temperança ou domínio próprio está diretamente ligado a quanto dependemos de Deus quando as coisas fogem do nosso suposto controle. Nós não temos controle sobre nada, irmãos. Não temos. Nós pensamos que temos, mas não temos nenhum controle. E quando alguma coisa parece que saiu do controle, Deus está no controle de tudo. O nosso domínio próprio, o poder espiritual que vai operar em mim e em você, ele está à disposição sempre. E quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente encontra saída para a nossa vida. Não precisa se desesperar, não precisa querer voltar para o controle. Deixe que Deus vai guiar o seu leme. Há lições na vida, irmãos, que só aprendemos na dor. Não tem outro lugar para aprender algumas lições. É só na dor. E é na dor também que a gente mais experimenta do Senhor. Não duvide do suprimento que Deus pode trazer à sua vida quando os infortúnios da vida vêm sobre todos nós, sobre você, sobre mim, sobre a nossa família. Passar a desenvolver essa virtude do Espírito Santo levará a sua vida a um novo degrau de maturidade e conhecimento de Jesus. E a cada dia sua vida vai ganhar mais contornos cristãos e menos carnais. Desenvolver o domínio próprio vai fazer de você uma pessoa mais parecida com Cristo. Vocês imaginem, Jesus sabia exatamente como ia morrer, o dia em que ia morrer. E a Bíblia diz que na noite em que ele ia ser traído, ele tomou o pão, agradeceu e repartiu com todos eles. Domínio, confiança em Deus, façam com que a gente tenha domínio do Espírito Santo sobre a nossa vida. O domínio próprio. Vamos olhar com muito carinho e atenção para 2 Pedro 1, 1-11. Pois quem está falando sobre o domínio próprio foi alguém transformado pelo conhecimento aprofundado de Jesus. Há crentes que conhecem Jesus, e há outros que conhecem Jesus Cristo, e há outros que conhecem Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo, e há outros que conhecem Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo, aquele que virá. E há outros que conhecem Jesus, Filho do Deus Altíssimo, aquele que virá e aquele que cura. E há outros que conhecem Jesus Cristo, quem está entendendo, diga glória a Deus. Por quê, queridos? Porque é na nossa caminhada com Ele, dia após dia, que nós vamos conhecendo. O texto vai nos dizer o seguinte, que nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer. Prosseguir em conhecer. Nós não podemos entender vida cristã sem mudança, sem transformação. Eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim. Não é assim, queridos. O Pedro está dizendo para a gente que quanto mais conhecermos de Jesus, mais vamos nos parecer com Ele. E tudo o que Jesus nos ensina é para vivermos aqui, porque no céu não vai precisar mais. É aqui. O desafio é aqui. Acreditar é aqui. Depender de Deus é aqui. Porque depois que passarmos por esta terra, lá em cima não precisa ser mais paciente, lá não precisa ser nem dizimista.
É aqui. A hora é aqui, o dia é aqui. Observem estes 2 versos. Um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Quem foi que fez isso? Sabe por que você sabe que é Pedro? Não é por esse texto de Mateus, é pelo texto de João 18:10. Vocês se lembram que João estava pertinho, olhando tudo? Olha a riqueza de detalhes. Olha a riqueza de detalhes que João vai nos fornecer. Simão Pedro, já começa com Simão Pedro. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Até a orelha, ele disse quem fez, qual orelha foi, e ele vai dizer mais, o nome daquele servo era Malco. 3 informações que não estão em Mateus nem em Lucas. É lógico que a intenção de Pedro não era cortar a orelha de Malco. Pedro queria matá-lo. Ele deu no pescoço. Malco que fez assim, pegou na orelha, provavelmente. Mas a intenção daquele que nos escreve hoje uma carta, naqueles dias de imaturidade, de falta de conhecimento de Jesus, certa vez, João e Tiago disseram para o Senhor, Senhor, quer que a gente ore, desça fogo do céu e consuma essa gente toda? Jesus disse o seguinte para eles, vocês não sabem de que espírito vocês são. Pedro ainda não era convertido, porque Jesus não mente. No final dos 3 anos, Jesus já está ressurreto, ele vai dizer para Pedro assim, olha, e você, Pedro, quando você se converter, fortaleça os teus irmãos. Pedro ainda não estava maduro. Pedro queria matar a Malco. Pedro queria matá-lo com toda certeza. Diante da situação difícil, sua ação não estava liderada pelo poder de Deus, mas pelo poder da carne. Igreja, irmãos, não é lugar de carne, muito menos de carnal. Nós que somos do Espírito, nos diz João, devemos andar no Espírito. Não tem que fazer mal ao outro. Tem que dar amor, dar atenção, dar carinho, dar misericórdia, dar compaixão, seguir um pouco mais com ele. Eu quero servir nesse ministério, mas se for com eles eu não quero não. Que história é essa, irmãos? Da onde que veio isso? Vocês não sabem de que espírito vocês são. Eu queria muito servir, mas é Felipe? Não, com Felipe eu não ando. Você não vai servir para servir aqui. Porque aqui é para servir com todos. Aqui ninguém é melhor que ninguém. Aqui ninguém é mais espiritual que o outro. Não. Aqui é para você servir. E servir com todos. A Bíblia manda, suportai-vos uns aos outros. Em amor. Aí a gente diz, sabe o que, Mateus? Não suporto Elizabeth. Não suporto. Nós precisamos entender que isto é fruto de imaturidade e ação carnal, nunca do poder de Deus e do domínio próprio. Quanta diferença agora vemos neste segundo verso, escrito por Pedro, mais tarde em seu ministério apostólico, 1 Pedro 5,7. Olha que transformação linda, vamos ler juntos? Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem o quê? Cuidado de vocês. Que diferença, né? Só que aí ele já está quase morrendo. Você vai esperar chegar lá quase morrendo? Não. É decisão, hoje,
que crianças, adolescentes, jovens e adultos podem e devem tomar. Deixar que o Espírito Santo domine de tal forma a sua vida, que você seja um espelho vivo de Jesus, em tudo que você for fazer. O discipulado de Pedro com Jesus, de Jesus com Pedro, ultrapassou os limites da existência de Jesus a seu lado, naqueles 3 anos. Tanto que ao final da caminhada, Jesus disse a Pedro: Simão Pedro, Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você. Jesus já via Pedro como líder. Satanás pediu todos os discípulos. E Jesus disse para Pedro: eu orei por você, porque eu sei que você vai liderar. Você vai se lembrar de um detalhezinho. Jesus morreu, eles ainda não tinham visto Jesus, e de repente eles estavam reunidos, e Pedro disse o seguinte: vou pescar. O que os outros discípulos disseram? Nós vamos contigo. Quem era Pedro? Líder. E Jesus então orou por Pedro, para que a sua fé, Jesus sabia que Pedro tinha fé, Jesus sabe que você tem fé, mas Ele quer que você desenvolva isso, aprendendo a obedecer humildemente a palavra dEle. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu: isso aqui é imaturidade, tá, irmãos? Estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte, respondeu Jesus. Eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. Que coisa dura para o afobado Pedro ouvir. Pedro achava que isso era impossível acontecer, porque ele era imaturo, ele não estava pronto para ser o discípulo que Jesus sabia que ele se tornaria no futuro. Na maturidade, ele disse: olha, descansem. E por que será que Pedro, agora maduro e com o domínio próprio aflorado na pele, você vai ler uma passagem comigo agora, em pé, para quem está dormindo acordar, Atos 12, 1 a 11, vamos lá, fiquem em pé aí, fiquem em pé, isso, fiquem em pé, fiquem em pé. Vou te pedir outra coisa agora. Você ficou em pé? Dá um abraço na pessoa que está ao seu lado. Vai lá, abraça aí. Isso. Isso, ótimo. Este outrora na carne, agora está pronto para nos ensinar o caminho perfeito de Deus para a nossa santificação e crescimento espiritual, no conhecimento de Jesus. Notem a experiência que Pedro passou. Notem. Juntos. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também a quem, irmãos? A Pedro, durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada um. 4 vezes 4? 16. Tinham 16 pessoas para um homem só. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão. Vamos juntos? Mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava o quê? Dormindo. Tem gente que não dorme se souber que vai operar a vista no dia seguinte. Tem gente que não dorme com medo da unha encravada, que vai tirar no dia seguinte. Tem gente que não dorme porque o salário não saiu. Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com o quê?
2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: ponha a capa e siga-me. E saindo Pedro seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e, de repente, o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Podeis assentar. Aleluia. Eu ouvi assim um aleluia, assim, só o balbuciar da boca ali de um irmão. Aí eu disse: aleluia, glória a Deus. Depois que Deus nos livra das pressões do mundo, depois que a prova passa, não é que Deus nos deixe, como o anjo deixou a Pedro, não. É que quando está tudo bem, a gente quase não percebe que Deus está livrando a gente, abençoando a gente, guardando a gente. Está tudo bem. Mas quem aqui já experimentou a mão de Deus quando tudo estava difícil, complicado? Levante sua mão aí. Nós também podemos dizer às pessoas que estão aflitas nesta vida: há esperança em Jesus. Não se desespere. Tenha calma. Deus está no controle. Não são frases prontas, não, irmãos. Deus de fato está no controle. Não é frase de efeito, não. Ele tem cuidado de nós, sim. Ele é Deus soberano, poderoso. Esta história narrada por Lucas mostra o crescimento espiritual de Pedro. Por isso, queridos, nesta breve introdução sobre domínio próprio, porque na semana que vem a gente vai continuar, amém? E vamos aprender alguns princípios que vão levar a sua vida ao crescimento e à maturidade espiritual, porque nós teremos muita coisa boa para viver aqui. Muitas coisas boas para viver. E eu tenho certeza que você vai fazer parte disso. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai tocar a sua vida. Eu preparei um PowerPoint para você, e eu quero que você preste bastante atenção neste PowerPoint. Todo mundo olhando, né, ali, como já é habitual. E nós vamos ter aqui na nossa igreja um tempo de intercessão até o dia 11 de junho, que é quando vamos iniciar a nossa jornada de 52B, 52D. Então nós vamos ter uma jornada aí de 1º de junho até 11 de junho, de oração, de jejum, de entrega, de desprendimento, de investimento. E o seu bairro será a tua herança. E você vai lutar pelo seu bairro. Você vai conhecer as pessoas do seu bairro. Você vai saber quem entra, quem sai do seu bairro. Você vai se envolver com o que Deus quer que você se envolva. Quantos aqui têm dúvida de que Deus deseja que você se envolva com o seu bairro? Você tem dúvida disso? Você não está no seu bairro porque você não tinha dinheiro para morar em outro lugar. Não é por isso, não. Deus te levou para lá. Deus tem um plano para a sua vida lá. E Ele vai realizar. Então, nossa cidade, nossa herança. Vamos lá, o nosso primeiro distrito. Primeiro, vamos lá?
Isto. Quem aqui mora no centro da cidade? No centro da cidade, olha aí. Flamengo, Mombuca, Itapeba, Parque Nancy, Ponta Grossa, São José do Embaçaí, Araçatiba, Jacareí, vamos juntos? Barra de Maricá, todo mundo? Zacarias, Pindobas, Restinga de Maricá, Retiro, Camburi, Caxito, Ubatiba, Pilar, Lagarto, Silvado, Condado de Maricá, Marquês de Maricá. Segura lá, volta lá, por favor. Observem que ao lado, o que está em negrito é porque a gente tem certeza que tem um membro da igreja nesse lugar. Então, no centro a gente tem certeza, Mombuca a gente tem certeza, e assim, aonde estiver o número negrito, você sabe que tem moradores da nossa igreja. Na Restinga de Maricá, pelo nosso censo rápido, né? Não tem ninguém. Em Camburi, eu nem sabia que existia esse bairro aqui. Camburi. Pilar, a gente conhece, mas também não tem ninguém. Agora, no Lagarto, a gente já sabe que tem a Adriane, né, e a família dela que está aqui com a gente, no Lagarto. Depois tem que corrigir ali. No Silvado não temos ninguém, pelo menos até agora. No Condado temos Léo e a família, e outros irmãos, Diácono Justino e outros irmãos. No Marquês de Maricá hoje não temos ninguém. Vamos seguir agora. Só ir para frente. Isso. Segundo distrito, Ponta Negra. Vamos juntos? Ponta Negra, Bambuí, Bananal, Cordeirinho, Espraiado, Guaratiba, Jaconé, Jardim Interlagos, Manuel Ribeiro, Pindobal, Caju e Vale da Figueira. Quantos bairros não têm a presença da nossa igreja? Jaconé, Jardim Interlagos, Manuel Ribeiro, Pindobal. Seguindo, terceiro distrito. Vamos juntos? Inoã, Chácaras de Inoã, Cala-Boca, Spar, Santa Paula, Caçorotiba, Bosque Fundo, Nova Lusitânia, Pindobas. Quarto distrito. Perceberam que no terceiro distrito, dá uma olhada lá, volta lá, por favor. Isso. Só Inoã. Ali só Inoã. Pindobas, eu acho que... Thalita, é Pindobas ali? Não, lá é Caxito. Pois bem, não se discute com quem está com o microfone. Quarto distrito. É, né? A gente vai definir isso aí legal. Olha só o quarto distrito, Itaipuaçu, irmãos. Só em Itaipuaçu. No Recanto, que eu saiba, não tem ninguém. Praia de Itaipuaçu não tem ninguém. Morada das Águias, vamos juntos? Rincão Mimoso, vamos juntos? Barroco, Jardim Atlântico Central, Jardim Atlântico Leste, Cajueiros, Itaocaia Valley. Nós vamos começar a orar por cada bairro da nossa cidade. E tem um em especial que eu quero saber, historicamente, por que Cala a Boca? É engraçado, né? Por que Cala a Boca? Tem alguma história. Então, nós vamos caminhar pela nossa cidade. E eu quero que você caminhe conosco. Eu não gostaria de caminhar sozinho. Eu não gostaria de caminhar pelos bairros da cidade sem que você também tivesse as experiências que nós vamos ter. Então, comece a orar hoje. Comece a pedir a Deus hoje. Quem sabe você não consegue antecipar as suas férias e pelo menos durante 30 dias caminhar de bairro em bairro. Meus irmãos, quando Deus prometeu a Abraão que lhe daria a terra de Canaã, Abraão acreditou e foi. Se dependesse de Abraão, ele tomaria Canaã naquele dia, que ele tinha fé. Mas ele morreu e não ficou na terra de Canaã. Isaac, igualzinho. Jacó, a mesma coisa. Os patriarcas também. Quando finalmente chegou a vez de Josué, tinha que guerrear. Tinha que guerrear.
Não é nada de mão beijada. Não se alcança a cidade, não se alcança o estado, não muda a direção de uma nação sem que a gente abra mão de nós mesmos, sem que a gente comece a arregaçar as mangas e, de fato, começar a fazer aquilo que... Eu vou citar aqui o Eduardo. Quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que o Eduardo falou para mim foi o seguinte: pastor, tem um sopão ali. Eu disse para ele assim: não vou agora. Foi isso ou não foi, Eduardo? Acho que o Eduardo pensou assim: esse pastor não gosta de evangelismo, não. E eu acho que esse pastor aí não gosta de... E eu disse para ele: não vai ser só um sopão. Vai ser isso que vocês estão vendo agora. Agora, nós vamos, porque Ele já está indo à frente. Nós vamos, porque Ele garantiu que estaria conosco todos os dias. Quantos querem isso aí? Quantos querem? Quantos querem? Aleluia, aleluia, glória a Deus. Assista esse vídeo e em seguida nós vamos orar. Esse é o tamanho do nosso desafio, irmãos. A nossa cidade é uma das mais lindas. Maricá, 204 anos. A nossa cidade está em festa. No próximo sábado, dia 26, a primeira igreja batista em Maricá dará o maior presente que a nossa cidade poderia receber: uma grande celebração ao nosso Deus. Próximo sábado, às 16 horas, no pátio da nossa igreja, no centro da cidade, nós vamos celebrar ao nosso Deus. E você é o nosso grande convidado. Venha participar conosco desta festa. Venha e vamos juntos abençoar a nossa cidade. Depois que encerrarmos o culto desta noite, quero dar uma palavra rápida a vocês que estão aqui no templo. Senhor, obrigado. Obrigado por esta noite. Obrigado por Tua palavra. Obrigado por Teu grande amor para conosco. Que o Senhor, Pai, estenda a Tua mão de poder sobre a nossa cidade. Uma cidade tão linda, uma cidade tão aprazível, mas que se nós não nos levantarmos para salvá-la, ela sucumbirá. Ela será um local desprezível, um local aonde todos fogem. Infelizmente é o que estamos experimentando no Rio, mas nós declaramos em nome de Jesus: o Rio de Janeiro será livre. O Rio de Janeiro não ficará sitiado para sempre. O Senhor levantará igrejas nesse tempo, um avivamento lindo na palavra, na oração e na ação profética da igreja. Durante muito tempo, Pai, nós ficamos calados, mas agora falaremos. Durante muito tempo, estagnados, mas agora, com o fôlego da vida em nós, nós vamos cumprir o chamado que o Senhor tem para nós. Agora é o tempo de iniciarmos este evangelismo intencional, discipulador, multiplicador, convocando homens e mulheres para as sextas-feiras, nas concentrações que faremos, porque o tempo passa rápido demais. Levanta os diáconos da tua casa, Pai.
unção dobrada sobre cada diácono, cada professor de escola bíblica dominical, cada líder de ministério, toda a igreja, Pai. Base adoração, base serviço, base missões, base discipulado, base comunhão, toda a tua igreja, os líderes de célula. Nós não queremos que ninguém fique para trás, Senhor. Nós queremos que toda a igreja se envolva com as coisas de cima, com o teu reino. E nós queremos lhe agradecer, Pai, por este tempo tão maravilhoso que o Senhor está desenhando para esta igreja. Durante algum tempo nós dissemos que o Senhor faria muitas coisas boas, e nós já podemos vislumbrar muitas coisas boas da tua parte. Vá enchendo o coração da nossa igreja da alegria de pertencer ao corpo de Cristo. Vá dando à nossa igreja, Pai, a visão do céu, a visão do alto. Vá dando à nossa igreja, Pai, vida e vida com abundância. Certa vez, o apóstolo Paulo, ensinando aos coríntios, disse que a razão de aquela igreja estar vivendo com tantos fracos, tantos doentes, e não poucos os que estavam mortos, era exatamente porque aquela igreja tinha perdido o foco da missão que tinha. Por isso, a ceia não era recebida com ações de graças. Por isso, aquilo que aquela igreja desenvolvia naquele local não estava frutificando, pelo contrário, só havia vergonha. Por isso, Pai, eu te louvo, juntamente com a primeira igreja batista em Maricá, por este tempo em que o Senhor está levantando um povo para fazer diferença nesta cidade, no nosso estado, no Brasil e no mundo. Abençoa-nos, Senhor. É o que eu te peço, com perdão para os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém e amém.